Fala pessoal, tudo bem? Tem vários assuntos para falar aqui correlacionado à nutrição e performance, mas eu não tenho hoje uma pauta linear, né? Para conduzir esse tipo de assunto. Então eu vou fazer um improviso e vou começar pelo básico. Mas um básico não um beabá, sabe? Um básico já intermediário, tentando chegar num nível avançado. Por quê? Porque o beabá não me interessa as pessoas ouvirem beabá aqui. Porque quando eu trabalho a nível de performance máxima. E se a pessoa não tem nem o básico, não tem nem como ter a performance básica. E eu não vou pegar uma pessoa do zero, que não tem base nenhuma, se o meu trabalho é performance máxima. E quando eu estou falando a performance, eu estou falando a performance metabólica. Não estou falando a performance de você ter milhões de seguidores, nem a performance de você ser um empresário de um segmento, ou ser um profissional um influencer digital, nem um alto executivo. Estou falando para essas pessoas também, mas com relação ao que elas podem fazer para ter uma saúde otimizada ao máximo. Só que essas pessoas, que nem eu falei, empresários, influencers, artistas, pessoas desse segmento, geralmente já têm uma noção. E alguns têm uma noção até boa. E outros estão sempre buscando profissionais para agregar valor ao conhecimento que eles já têm. É aí que eu quero entrar. Nesse público, nesse nicho. Por quê? Primeiro, porque o meu trabalho não é barato. E segundo, que quando começar um trabalho comigo, a pessoa vai ter que ter uma renda que ela possa fazer uso das coisas que eu vou indicar para ela alcançar a performance máxima. Porque se ela não tiver uma renda satisfatória, ela não vai conseguir isso. Porque isso é coisa para quem tem dinheiro. É preciso ser dito, né? Essa real. Porque não dá para você vender um sonho se você não tem capacidade financeira de adquiri-lo, né? Então você pode até ter um sonho hoje. E esse sonho com um dia se tornar realidade, à medida que você vai capitalizando para fazer desse sonho uma realidade. Bom, então é isso, né? Eu gosto de falar coisas mais aprofundadas no assunto. Não precisa de muito conhecimento também, né? Porque tem muita coisa básica que funciona. E tem muito lero-lero por aí que serve apenas para fazer uma carenagem da pessoa que está falando, né? Para melhorar as ações dela, né? Para ela fazer que é a tal. Que nem, por exemplo, tem muitos médicos aí, né? Nutrólogos, que eles pegam um artigo científico e a partir desse artigo que foi publicado, eles fazem um comentário em cima. Eu vou dar um exemplo, que nem saiu agora um artigo dizendo que o ômega 3, né? Primeiro que existem milhões de pesquisas sobre o ômega 3, né? Então algumas falam que é bom, outras falam que é mais ou menos, outras falam que depende do público, outras falam que depende da qualidade, de tudo tem um pouco, né? Artigo científico que não para de ter por aí. Mas vamos lá, vamos nesse sentido aí. Então, um médico aí, ele começou a comentar que o ômega 3, se tiver uma quantidade boa de EPA e de DHA, ele vai ter um efeito anti-inflamatório e neurológico, e é super importante estar suplementando com isso.
A nível neurológico, ele está falando que, por exemplo, muitas causas de problemas neurológicos, até como a insônia, ela pode ser revertida como um ômega 3, com a parcela do DHA. A DHA é um ácido graxo ômega 3 que ela vai lá no cérebro e ela melhora a glia, as conexões neurais, né, as sinapses, né? Porque o cérebro basicamente é gordura, então é uma gordura essencial ao cérebro. E a outra parte, que é o EPA, é uma parte mais que trabalha o sistema cardiovascular, que também é um órgão importante, né, para tudo. E com relação a hormônios também, né, colesterol, testosterona, progesterona, que é um hormônio que circula muito no cérebro com ação neuroprotetora, né. O estradiol mesmo é um hormônio importante tanto para o homem quanto para a mulher, porque ele também ajuda na parte de disposição de libido, né? E a testosterona é um hormônio vital para a vida, né? Principalmente para o músculo. Então, e aí ele estava falando do estudo que saiu sobre o ômega 3. E até aí tudo bem. Eu acho válido falar, né? Só que olha só, olha as pegadinhas que vocês não conseguem enxergar, mas eu enxergo dentro dessas lacunas. Tem que ter uma boa concentração de EPA e DHA. E não citou a marca. Ou seja, quando você chegar em consulta com ele ou com a equipe dele, que geralmente esses caras muito gabaritados têm uma equipe de nutris, eles vão prescrever uma receita de um ômega que vai ter uma concentração específica de EPA e DHA do jeito que ele quer, do jeito que ele fala que é o bom. Ou vai te passar um suplemento americano, caro, que ele já vende, ou que tem uma indicação de quem vende, e quem vende vai ter uma parcela. E isso vai em todos os setores. Por exemplo, ontem eu vi uma médica falando dos benefícios do N-acetilcisteína. E, o N-acetilcisteína, que é o NAC, é um aminoácido, né, sulfurado. Ele tem várias ações benéficas, principalmente de detox, de limpeza e proteção hepática. Também melhora a parte de expectoração. Ele tem uma influência até na metilação, porque como ele melhora o fígado e a metilação, que é importante para a longevidade, que vai gastando com os anos o poder de metilação do fígado. Atletas também, quando usam muito o seu rendimento físico na sua fase de competição, ele tem menor metilação hepática com o tempo. Então é importante um atleta cuidar dessa parte de metilação. E tem alguns aminoácidos importantes para isso, que eu posso até falar por cima, mas depois eu posso aprofundar, que é o SAM e a glicina. Mas ela estava falando do N-acetilcisteína, certo? Só que aí ela fala das maravilhas do N-acetilcisteína, do NAC e tal, e que o NAC é isso, que o estudo publicado falou daquilo, e que sem o NAC é como se você não tomasse água, não vivesse sem NAC. Que NAC é essencial à vida. Bom, primeiro que nem todo mundo tem acesso ao NAC. Acesso de conseguir comprar o NAC, né? Por exemplo, eu não tomo NAC, posso comprar, mas eu não tomo, né? Porque uma das maiores fontes de cisteína é o whey, né? E de onde vem o whey? Do leite. E se você tomar um bom leite, você já está suprindo cisteína. Começa por aí o negócio, vai vendo onde chega. E o que ela não falou é que o NAC é muito baixo absorvido oralmente. Para você ter uma boa assimilação de NAC, você tem que tomar uma dose de 1.200 a 1.800 mg por dia. Ele tem baixa absorção quando você toma de forma oral. Só que isso ela não falou, porque senão ninguém compra. Quem que vai comprar e tomar 1.800 mg de NAC se for o NAC bom ainda? Porque o NAC tem vários tipos de NAC. Tem NAC genérico, tem NAC Xing Ling, que não tem a pureza da matéria-prima do NAC, por exemplo, do Fluimicil, que é a melhor matéria-prima. Por isso que é mais caro, não é porque o Fluimicil tem nome.
É porque ele tem uma patente do melhor NAC, né? Quem fabrica aquilo sabe como fabricar um aminoácido com alto grau de pureza e potência. E isso eles não falam, porque se eles falarem, primeiro que eles estão jogando para um laboratório gringo. E muitas vezes eles não têm essa parceria. E não me interessa ter essa parceria com quem vende esses suplementos. Eles sim, eles interessam. Eles querem ganhar em tudo, em tudo. Qualquer coisa é minuciosamente traçado. Por que não me interessa isso? Porque já me interessou uma época. Só que aí um dia eu percebi, porra, por que eu vou fazer a pessoa comprar um negócio que eu tenho, que é de ótima qualidade, sempre trabalhei com produtos só de prima, só os melhores laboratórios. Mas por que eu vou fazer a pessoa gastar uma puta grana, às vezes, se não tem necessidade? E por que eu vou indicar um cara para ela, para ganhar um percentual? Porque o cara é meu sócio, pô, dinheiro é bom, mas e a consciência? E a consciência não bate? Porque do momento que você começa a fazer uma corrupção, até na nutrição tem corrupção, o que acontece? Você começa a ficar viciado, é como se fosse jogar, você entrar num cassino e começar a ganhar na roleta. Você vai querer botar mais ficha, você vai querer botar mais ficha e vai ganhar mais. E aí o dinheiro ele te libera dopamina. E com aquela motivação da dopamina, que você sabe que com o dinheiro é poder, você pode fazer quase tudo, menos muitas outras coisas. Você começa a perder o senso e começa também a perder o feeling de estar olhando essa pessoa na sua total integralidade bioquímica e espiritual. Quando eu falo espiritual, não estou falando nada de religião, mas estou falando que espiritual eu me refiro ao interior da pessoa, a energia, o que ela é, qual é a missão, o que ela está fazendo, qual é a busca, o emocional, vai. Todo mundo tem um lado desse, né? E tem algumas pessoas que estão fragilizadas. E aí, quando muitos médicos percebem que elas estão fragilizadas, principalmente quando entra um quadro de doença que gera um desespero, esses caras sangram mesmo. Só que eles não sangram o bolso. Só que eles não estão. Podem sangrar também na cirurgia, viu? E pode ser irreversível isso. Tem muito erro médico. Inclusive médicos matam mais que arma de fogo. E aí, cara, o NAC, ele é muito mal absorvido oralmente. Só que a whey, quando ela é concentrada, ele é muito mais bem absorvido que uma isolada. Parece louco que eu tô falando, né? Mas é verdade. Por que é verdade? Porque a concentrada ela é um processo mais roots. Então envolve todo um processo enzimático digestivo para digerir uma whey concentrada no tempo hábil, no tempo certo, já que é o soro do leite filtrado. Quando você quebrou e fez o isolamento, filtrou, você tem uma molécula mais rápida de digestão. E aí o que acontece? Você absorve também, só que o tempo de metabolismo e o tempo de alojamento de síntese proteica também dela diminui. Então esses aminoácidos oxidam rápido. E aí, quando você usa uma whey concentrada não desnaturada, o que é não desnaturada? Ela não sofreu tratamento térmico. Tá todo mundo tomando whey errada. A whey tem que ser não desnaturada. Se a whey for desnaturada, ela perdeu as moléculas funcionais, virou uma proteína morta. Ou seja, não é o whey, é só uma proteína do leite morta. E muitas vezes ela é extraída por processos baratos de extração que usam solventes como soda cáustica e ácido sulfúrico. Para quê? Para separar as moléculas de gordura e de carboidrato. É a whey de troca iônica. Ai meu Deus, se vocês pudessem voltar no tempo e esquecesse todas essas porcarias que falaram durante anos na mente de vocês, a gente começasse a zerar todo esse conhecimento e eu começar a ensinar para vocês direito como é que a roda gira, vocês iam me agradecer eternamente, porque longevidade é poder.
Um beijo. Pau!